Oi! Olha só quem está mais frequente aqui no YouTube, não é mesmo? E hoje nós vamos falar sobre todo o processo criativo e idealização da revista que eu fiz. Sim, eu simplesmente fiz uma revista chamada Campesine. Ela é uma revista não periódica, o que significa que ela não tem data para lançamento de próximos volumes, mas esse aqui é o projeto piloto, o volume 1, e eu estou simplesmente apaixonada nesse resultado, eu amei. Mas antes de começarmos a falar sobre ela, deixe a sua inscrição aqui no canal e também a sua curtida. Por favor, deixa a sua curtida, não custa nada pra você, e eu vou ficar muito triste se você não deixar a sua curtida aí. Deixa agora, porque você pode esquecer de dar depois. Pois bem, eu estou aqui com o meu roteiro, e sim, é num celular de 2012, e tem antena pra TV, que obviamente não vai funcionar aqui, porque, né, meio do mato. Mas eu tenho que correr porque a bateria dele está viciada e não está durando tanto tempo assim fora da tomada. Primeira parte, de onde que surgiu a ideia? Da onde que, assim, caiu na minha cabecinha? Ah, vou criar uma revista. Simples, surgiu da nostalgia e movida por esse sentimento de saudade dos tempos em que todo final de semana eu ia na banca de jornal com o meu pai pra gente comprar um jornal, comprar uma revista, ou então comprar uma revistinha de atividades, e depois a gente ia tomar sorvete, e depois a gente ia passear na orla da praia, enfim. Tudo isso era o início de uma jornada daquela revista na minha vida, porque depois ela era recortada, transformada em colagem, porque era muito legal ficar vendo revista, ficar lendo as coisas que tinham nas revistas, e todas aquelas imagens e toda aquela diagramação sempre me maravilhou muito. Eu nem sabia o que era a palavra diagramação na época, eu nem sabia como que era o processo de fabricação de um livro, de produção de um livro, mas eu achava incrível ficar vendo as colunas, ficar vendo as imagens, ficar vendo o recorte entre a imagem e o texto. Eu achava essas coisas muito legais e eu recortava um monte, eu ficava usando elas de base para minhas colagens, de base para os meus journals que eu fazia já quando eu era criança. Só que o que acontece? Por muito tempo, agora até que tá voltando um pouquinho mais, mas por muito tempo as revistas físicas, elas literalmente sumiram do mapa e viraram todas revistas digitais, ou seja, matérias em sites, que não é nem um pouco a mesma coisa. Tipo, você abrir um site e ler uma matéria corrida não é a mesma coisa do que você abrir uma revista e ler uma matéria na revista com todo esse cuidado e capricho que eu falei. Então, eu fui tentar achar pelo menos revistas usadas recentemente pra tá recortando, para estar analisando a diagramação, porque eu também, como trabalho com diagramação de alguns livros e coisas assim, e como eu aprendo tudo sozinha, foi sempre no autodidatismo, caçando por aqui e por ali, eu gosto de ter esse material na mão para poder estudar a diagramação daquele material, para poder ter inspirações para criações futuras que eu venha a fazer. Só que eu fiquei muito decepcionada, porque quando eu comprei essas revistas usadas, elas eram muito da sem graça, não tinha informação legal, a diagramação era, assim, era só técnica, não tinha criatividade, e eu fiquei assim, ai gente, que saudade daquelas revistas que a gente tinha quando eu era pequenininha, que era tão legal de acompanhar. E eu falei assim, bom, se eu não estou achando, por que eu não faço uma? Não é mesmo? E foi assim que eu idealizei ela. E como boa, empolgada que eu sou, no momento em que eu pego um projeto novo e que eu quero que aquele projeto vá pra frente, eu quero projetar aquele negócio o mais rápido possível. E aí minha cabeça começa a funcionar, as engrenagenzinhas da minha cabeça começam a finalmente se encaixar. E aí eu comecei, bom, eu preciso descobrir um nome pra essa revista. E do nome eu falei, mas eu preciso que a revista seja de quê? Eu preciso ter um tema pra revista. E aí eu fiquei pensando, bom, o meu canal, o meu TikTok e o meu Instagram, eles são da minha vida. Eu sou o quê? Eu sou uma camponesa, não é mesmo? E ao mesmo tempo eu gosto de comprar coisas fofinhas, eu gosto de caçar coisas legais da internet, super cottage-core, vintage, e eu pensei, eu vou fazer uma revista que seja a revista da camponesa. Pra todo mundo que tem um coração antigo assim que nem o meu, vai olhar e falar, legal, gostei desse negócio. E aí com isso eu já tinha a temática da revista, e aí eu finalmente poderia voltar pro nome. Eu falei, qual que vai ser o nome dessa revista? Fiquei um tempo matutando nisso, caça a palavra daqui, caça a palavra dali, finalizei usando a palavra campestre e magazine. Magazine é a própria revista e campestre é de campo, de camponês, de quem mora no campo, de algo que é inerente ao campo. Então eu juntei as duas palavras e se tornou Campesine. A sua magazine do campo, ou então a magazine da camponesa. E aí depois disso eu fiquei mais animada ainda, eu comecei a anotar os tópicos que eu queria abordar na revista. Então eu sabia que eu queria matérias, eu sabia que eu queria essas páginas aqui, que eram as minhas páginas favoritas das revistas Veja, por exemplo, ou de outras revistas assim que
meu pai comprava e acabava me dando depois de um tempo, que eram as revistas que tinham catálogos de compra. Eu achava isso super legal, super interessante. Eu achava muito legal, eu ficava recortando aquele monte de produtinho assim e ficava fazendo colagem com ele. Eu falei, vai ter que ter uma coisinha dessa. Achei interessante também trazer receita e inclusive um belo de um spoiler do próximo projeto que eu já estou falando pra vocês qual é lá no TikTok, no Reels e no Shorts também. Mas não se preocupe que eu vou falar mais sobre ele em um outro vídeo longo aqui também, que aqui a gente pode conversar um pouco mais, bater esse papo um pouco mais tranquilamente, mas nessa revista vocês encontram os spoilers aqui escondidos nessa página. Tá bem escondidinho, mas tem. Tá super escondido. Principalmente na versão impressa, quase não dá pra ver, mas se você caçar bem, você encontra um spoiler de algo muito legal que está vindo. Tem algumas coisinhas, assim, como glossário, como umas listinhas aqui, como, por exemplo, essa dos 9 sinais da vinda da primavera. Mas uma das coisas que eu achei mais incrível no final foi essa referência que eu fiz aqui às páginas amarelas da revista Veja, que era a matéria principal da revista. E eu lembro que eu achava muito legal, tipo, eu passava assim a página da revista e de repente, plum, tava lá um monte de pagininhas amarelas. Então, essa daqui é a minha referência à página amarela da revista Veja. E aí, com isso em mente, eu fui realmente escolhendo os temas de cada um desses tópicos. Como a primavera tá chegando, eu quis fazer algo bem referente à primavera, porque eu sou apaixonada em primavera. A primavera é minha estação favorita do ano. Eu fico muito feliz quando a primavera chega, muito triste quando ela e o verão vão embora. Então eu decidi que esse primeiro volume, ele seria mais dedicado à primavera mesmo. Mas ao mesmo tempo eu queria trazer coisas vintage, coisas bem cotas de cor do campo e coisa do tipo. Então aqui temos uma breve apresentação minha e essa aqui é a minha fotinha com o IP, que tá maravilhoso aqui na roça. Nós temos matéria sobre o estilo vintage, nós temos inspiração de look, que também era super legal quando tinha umas coisas assim, sabe? Eu achava incrível ver revista assim. Temos os tópicos da primavera, matéria sobre a semente da mostarda. A receita não poderia ser outra, senão a do rolinho primavera, e essa daqui fica, ó, uma maravilha de gostoso. E esse glossário aqui, eu escolhi colocar ele porque eu sou uma pessoa muito apaixonada por palavras. Eu amo descobrir palavras com significados bem poéticos e bem líricos e que consiga expressar realmente o que eu estou sentindo de uma maneira um pouco mais extraordinária. Embora eu também goste de coisas ordinárias, o extraordinário ele dá aquele toquezinho assim especial. Então temos algumas palavras aqui, como comorebe, lírico, hiaret, anemoia e frugal. E se você quer saber o significado dessas palavras, aí você vai ter que ler esse volume aqui, que inclusive ele tá à venda por um preço super assim simbólico na minha loja virtual www.carolfarm.com.br. Olha só, nós estamos muito chiques, mas tá à venda a versão digital. Eu ainda não sei se eu vou fazer a versão física assim, que nem essa daqui, porque essa daqui eu fiz em casa mesmo, ela grampeada aqui normal. Geralmente revista a gente imprime numa folha A3 e aí dobra para uma A4 e grampeia no meio para ficar um acabamento melhor, mas a minha impressora ela realmente só consegue comportar folhas A4. Para mandar imprimir em gráfica, por ser uma quantidadezinha de folhas pequenas, não compensou muito. Então, teria que ser uma coisa a se pensar realmente, mas se vocês quiserem muito, eu posso sim trazer a versão física também. De qualquer forma, esse aqui é um projeto piloto que mesmo assim teve 15 páginas e eu fiquei bem feliz com esse resultado. Eu tinha ideias de mais algumas páginas, mas aí eu comecei a botar em prática também um outro projeto que eu já queria há muito tempo e que eu já estava planejando há muito tempo. Então eu falei assim, se eu for me dedicar mais ainda à revista, eu não vou conseguir me dedicar a esse projeto. Se eu tentar dividir as duas coisas, assim, eu não vou dar conta. Então eu resolvi fazer ela realmente só com essas matérias. São quantas matérias? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 8 ou 9 matérias então no total, e esse é umas 12, 14, mas acabou ficando por aqui mesmo. E eu fiquei feliz com o resultado, porque eu consegui caprichar bem em cada uma das páginas, eu achei que ficou super lindo. E no geral foi isso, mas eu acabei não falando pra vocês de uma coisa muito legal, que eu acho que é essa coisa dos bastidores de uma criação de uma revista. O que eu fiz foi procurar muito no Pinterest páginas de revistas antigas, então eu coloquei lá revistas famosas, antigas assim, e fui olhando a diagramação, fui olhando as informações, porque as coisas mais modernas são legais, dependendo de quem faça, mas nem sempre. Então eu fui dar uma olhada nesse estilo de revista realmente mais nostálgico. E engraçado que eu comecei a diagramar ela no Canva, porque eu falei assim, não, vou fazer uma coisa mais simplinha aqui e tal, mais minimalista no geral, mas eu falei assim, não dá pra fazer minimalista, porque revista nostálgica traz aquele ar de muita coisa, sabe, de too much. Eu até achei que poderia ter colocado mais coisa ainda.
mas talvez tenha me faltado um pouco de criatividade, talvez numa próxima vez tenha mais coisa ainda, seja mais too much ainda, seja mais legal ainda, mas o que ficou claro pra mim é que no Canva não dá pra fazer. Então eu tirei meu ânimo do baú e fui pro InDesign mesmo, e fiz tudo do zero mesmo, das letras aqui do Campesini, né, da logo, e tudo, enfim, tudo eu fiz do zero, zerado. Me perdi onde eu tava. Mas enfim, foi esse o processo de produção dela. Foi realmente na raça, assim, no InDesign, sem layout, sem nada. Foi, tipo, do zero. Eu quis fazer a capa igual aquelas capas que a gente tinha, de várias informações, assim, os tópicos principais aparecendo assim na capa. Eu ainda acho que algumas fontes poderiam ser diferentes, assim, pra dar mais destaque ainda, mas eu gostei. E falando em fonte, inclusive, se vocês repararem bem, olha, essa fonte aqui é uma fonte que, dependendo do contexto, eu acho ela um pouco ultrapassada, mas como a ideia era que era trazer uma coisa antiga, essa fonte aqui era bastante usada lá nos anos 2000, acho que anos 90 também devia ser usada, porque eu sou de 2000, né? Eu não sei das coisas anteriores de cabeça. Mas eu posso dar o meu achismo de que essas fontes aqui eram bem usadas também nos anos 90, 2000 com certeza, então trouxe um ar de nostalgia super legal. E esse foi o processo de criação da revista Campesini, um pouco mais da ideia por detrás dela também. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser, pode comprar aqui no link da descrição. Às vezes eu demoro um pouquinho para enviar, porque infelizmente o site não atualiza o envio de produtos digitais, então às vezes eu não vejo a notificação ali na hora, então demora um pouquinho para enviar, mas não se preocupe, assim que eu ver a notificação eu vou mandar para você via e-mail que você cadastra lá no site. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!